Drivers. Esse é um assunto recorrente, todo mundo pergunta, e eu venho prometendo fazer esse filme, eu e o Renê, esse vídeo, e hoje vai sair, nós vamos falar definitivamente sobre os drivers, as diferenças entre eles, o que eu acompanhei nos últimos 20 anos trabalhando com aparelhos auditivos, fones, e desde a época que o aparelho auditivo era gigantão aqui, feito com peça de rádio, você abria um amplificador, não tinha nada de tecnologia, wireless, nada. Hoje em dia os aparelhos têm tudo e antigamente era aquele baitelão que ficava aqui no teu ouvido e você se assustava com ele. Hoje em dia a pessoa usa aparelho e nem percebe. Esse assunto é muito legal mesmo. Todo mundo que trabalha com música e se você é um audiófilo ou se você é um entusiasta e gosta de fone, com certeza uma hora você vai barrar nesse assunto, que são os drivers. Vou contar um pouco da história de como eles se desenvolveram e de como eu acompanhei uma parte desse processo. Esses drivers foram criados de 30 a 40 anos atrás, os drivers de armadura balanceada, eu estou falando, tá? Eles têm uma bobina que funciona dentro de um invólucro de metal e produz um som com uma competência muito grande e num tamanho muito diminuto. Isso é que é a grande vantagem. E ele é muito forte, então você consegue fazer uma caixa do teu ouvido, uma caixinha de acrílico, colocar as pecinhas lá dentro e pá, nasceu o primeiro fone, um monitor, Jerry Harvey, Van Halen, um pouco dessa história todo mundo conhece. Mas foi mais ou menos isso mesmo, eram drivers produzidos para o mercado de aparelho auditivo, os caras falaram, porra, vou colocar isso dentro de uma caixa que já existia meio que para aparelho auditivo, colocou dentro do ouvido, pô, ficou legal. E daí o cara começou aí a monitoração de palco através de um fone customizado. Essa foi a grande sacada, era um fone customizado, não ficava caindo do ouvido, foi uma sensação. Quando eu comecei a trabalhar, há 20 anos atrás, isso ainda que não existia no Brasil, ninguém tinha visto um fone desse feito profissionalmente, mas existiam aparelhos auditivos, a gente desmontava, na verdade a gente até montava aparelho auditivo aqui no Brasil, pecinha com pecinha, como se fosse resistor de rádio. Quem sabe, quem é técnico eletrônica sabe o que eu estou falando, tinha as corzinhas lá, vermelho, verde, impedância e tudo mais. Então não tinha muito menos tecnologia, era simplesmente um amplificador com um driver dentro, ficava aquele negócio enorme, pá, pitava pra caramba, a pessoa ouvia e logo nessa época a gente já falou, pô, vamos colocar um som, lógico, técnico, né, gosta de fuçar, vamos colocar um som nesse driver para ver o que acontece, né, nos aparelhos auditivos a gente chamava de receptor, que é o receiver. E ele já produzia um som muito legal, era muito bom, alguns técnicos até colocavam, ficavam ouvindo aquilo. Mas era um driver grande, full range, pesado, a ilha da solda era enorme e isso era meio inviável, assim, não era tão simples para você fazer. Com o passar do tempo, esses drivers foram ficando mais específicos para cada tipo de sonoridade. Às vezes um driver maior, mais pesado, vai produzir um tipo de grave. Um driver, por exemplo, menor, intermediário, vai produzir um grave mais rápido, um som mais rápido. Depois de um tempo, as empresas também conseguiram colocar uma tecnologia de fazer uma perfuração nesse driver, permitindo que ele fosse mais competente para determinado tipo de som. Hoje nós temos drivers específicos para sub. Estou falando de armadura balanceada, tá, pessoal? Drivers específicos para sub, drivers específicos para médio, drivers ventilados, produzido especificamente para áudio premium. Isso é muito legal, né? Todo mundo quis entrar nessa fatia, no mundo inteiro. Se você é músico, você é audiófilo, todo mundo quer ter um fone desse tipo, porque é realmente muito legal. Eu tenho os meus, Renê nem se fala, tem os deles, um monte. E ter acompanhado de perto essa mudança dos drivers, pô, foi fantástico. Então hoje existem os drivers específicos para sub, para grave, para médio, para agudo, uma enormidade dessa fatia de áudio premium que as empresas querem atingir. Uma coisa que acontece também, paralelo a isso que eu estou contando, é que desde esse tempo, antigamente, 30, 40 anos atrás, algumas outras empresas do mundo também ficaram de olho nisso. Pô, os caras fizeram, olha que legal, olha que incrível, tem mais 1
mercado para a gente entrar. Então, algumas empresas do Japão produziram alguns fones, alguns drivers, em Singapura produziram, na China também produziram, umas empresas produziram os drivers, depois meio que trocaram de nomes, você não estava sabendo direito se era uma, se era outra. Por que eu estou falando isso? Porque o que é importante quando a gente vai analisar um driver? Primeiro, lógico, a sonoridade que ele produz. Outra, o funcionamento dele, o tempo de funcionamento que aquele driver o tempo que ele vai funcionar, o quão longínquo vai ser a vida útil daquele driver. Isso é muito importante. Imagina, você é um músico, você vai comprar um fone que é caro, não é barato, aí você vai usar na estrada, você usa 3 vezes e pifa. Isso não, é inadmissível, é uma ferramenta de trabalho, então você tem que utilizar ele por um período longo de tempo. Isso é uma segunda qualidade. Outra coisa, se é um driver específico para aquela função. Com desenvolver e que eles foram criando driver específico, foi que os fones foram ficando cada vez melhores, cada vez mais incríveis. Vou colocar um parágrafo aqui para falar sobre os drivers que nós começamos a colocar nos nossos fones no final do ano passado, de 2020. Dois modelos que a Audio Dream lançou, que é o Ethereal e o Somnium EST. Eles possuem os primeiros drivers eletrostáticos em fones produzidos no Brasil, custom. O driver eletrostático, ele funciona diferentemente de um driver de armadura balanceada normal. Ele precisa de um outro tipo de tensão para funcionar, uma tensão mais elevada para produzir a estática. Então ele não tem uma membrana como a da armadura balanceada, ele possui uma membrana muito fina, muito sensível, que através de uma bobina que vai dentro do custom, produz essa estática através da eletricidade, e através dessa estática essa membrana produz o som. É isso. Resumidamente é isso. E o que acontece? Através dessa tecnologia, a acurácia, o acerto dos transientes é muito melhor. Então, realmente, é uma tecnologia incrível. Quando você ouve, você percebe nitidamente a diferença entre um agudo produzido pelo eletrostático e o outro produzido de outra forma. Realmente é uma tecnologia que você vai querer ter aí no teu ouvido. Um outro driver também que é importante colocar nessa lista e que já é muito mais conhecido de todo mundo e que a grande maioria dos fones, fone de celular comum, utiliza, é o driver dinâmico. O que é o driver dinâmico? É como se fosse um alto-falantinho mesmo, um alto-falante grande, só que pequenininho, a membrana que se movimenta e um ímã fixo, então ele é conhecido por produzir um grave melhor. Tá? Se você for falar de driver dinâmico, provavelmente você vai atrelar isso à competência de produzir graves. Que futuramente, quando nós encontramos um modelo que seja muito competente na sua área de atuação, que é os graves, e que tem uma durabilidade muito boa. Hoje no mercado estão chegando alguns drivers, principalmente os de berílio, que apontam para isso, que tem realmente essa tecnologia muito boa, e talvez futuramente nós tenhamos um fone que combine as duas tecnologias, seja dinâmica e armadura balanceada, ou ainda dinâmica e eletrostática, ou dinâmica, armadura balanceada e eletrostática no fone da Audio Dream, mas isso é um próximo assunto. Tá bom, pessoal? Valeu! Acho chato pra caramba, o pessoal fica pedindo para se inscrever no canal, dar like. Não se esquece, se inscreve no nosso, por favor, que é importante. Beleza, pessoal? Um abraço, valeu!